Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Os meus amigos, irmãos das minhas redes sociais. Gostaria de dizer, né, para os irmãos para os meus amigos, que nesta noite, nesse início de noite, né, eu senti em meu coração de estar trazendo uma palavra, né, a quem puder estar assistindo esse vídeo. É algo que eu senti muito forte desde ontem. Eu estou sentindo muito forte no meu coração. E eu gostaria de dizer, né, aliás, de começar com uma pergunta para as minhas amigas, para as minhas irmãs, né? Essa palavra é mais direcionada a elas nesta noite, sobre qual tem sido o seu exemplo na vida dos seus filhos. O que você tem feito que tem levado os seus filhos, tanto os meninos quanto as meninas, a desejar, né, a desejar ter uma vida igual à sua. Nós sabemos, eu como mãe, eu desejo muito que os meus filhos se casem, tenham família, né, constituem uma família, que eles sejam bem-sucedidos, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Eu posso até dizer que mais espiritualmente do que financeiramente, porque eu sei que um jovem bem estruturado na presença de Deus, ele jamais vai errar na vida. E Deus, Ele nos concede tudo o que nos falta. Às vezes as pessoas buscam tanto o lado financeiro e esquecem o espiritual. O espiritual é muito mais importante que qualquer outro cargo na vida, outra formatura, qualquer outro bem na vida. O espiritual é mais importante. Então, voltando, né, à minha pergunta, eu gostaria de saber o que seus filhos têm olhado para você e têm visto. Quando eu faço essa pergunta, é porque eu já fui, né? Eu já passei por algo que me constrangeu muito. O meu filho do meio ele tinha na época uns 10 anos, se não me engano. E eu estava vindo da casa de uns amigos meus. E na época eu tinha um carro e eu estava vindo com o meu filho do meio e o menorzinho de carro para casa. E eu tive que pegar a rodovia, e isso era no domingo à tarde. E lá, nesse lugar que eu estava, eu bebi durante todo o dia. E quando foi a tardezinha, eu tinha que voltar para casa, então eu pus os meus filhos dentro do carro, né, um ato de irresponsabilidade, e estava voltando para casa. Quando eu saí da estrada de chão, que eu peguei o asfalto, o meu filho do meio começou a chorar no banco da frente, do meu lado, começou a chorar e falar para mim assim. E eu nunca fui muito irresponsável no volante. Graças a Deus eu não sou boa motorista, mas eu sempre tive muito medo, né, de acidente, essas coisas. E ele começou a chorar do meu lado e me falar: mamãe, a senhora sabe que o papai do céu não agrada do que a senhora está fazendo. A senhora sabe que a senhora está errada. A senhora está do jeito que a senhora está e dirigindo esse carro comigo e com o maninho aqui dentro. E eu vou falar para vocês que aquilo me doeu profundamente no meu coração. E eu decidi naquele dia, nunca mais praticar aquelas atitudes que eu estava tendo. Eu decidi. E no entanto, hoje as pessoas continuam sendo minhas amigas, amo elas de paixão, elas sabem perfeitamente. Até eu digo para elas que a nossa amizade vai ser eterna, vai durar lá no céu também. E no entanto, eu nunca mais voltei naquele lugar e nunca mais pratiquei as coisas que eu praticava. Isso é decisão. Eu decidi não fazer mais isso.
E ontem eu observando sobre muitas crianças que estão desaparecidas. Mães, familiares, todos desorientados atrás das crianças. E aquilo mexeu muito comigo. Esse mês de julho mexe muito comigo, né? Todos sabem do que eu passei. E hoje eu daria a minha vida se eu pudesse, para ter o meu filho de volta. E nessa noite eu quero deixar essa indagação, essa pergunta para você, mãe. Para você, mãe. O que você tem feito de exemplo para dar para os seus filhos? Se o seu filho rapaz, se o seu filho homem casado ou sua filha mulher chegar para você e te pedir um exemplo, e te pedir um conselho sobre qualquer assunto, qual é o tipo de exemplo que você está dando para ele ter essa liberdade com você? Qual é o tipo de atitude que você está tendo? O que você tem feito para ser um exemplo na vida dos seus filhos? O que você tem feito para cuidar dos seus filhos? Hoje eu olho para trás e eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou falando do que eu já fiz. Quantas vezes eu saí para me divertir, né? Eu sempre gostei muito de beira de rio e pescar, esse tipo de coisa, e eu sempre deixava os meus filhos. Né, com a minha sogra, com a minha cunhada, e eram as únicas pessoas que eu sempre deixei, mas eu estava deixando. Eu passava uma semana, eu passava um final de semana longe dos meus filhos. E hoje eu vejo quanto isso tem me custado caro, quanto isso tem me doído. Então eu decidi postar nesse vídeo não para te condenar, não para condenar ninguém, mas para alertar em todos os sentidos da vida. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando crescer ou na velhice, ele não vai se desviar dele. E aqui está falando em todos os sentidos. Qual é o caminho que você tem ensinado seu filho a trilhar? Para onde você tem ensinado o seu filho a caminhar? Qual é o caminho que você tem ensinado para ele? O céu ou o inferno? Hoje eu deixo essa pergunta para você, mãe, especialmente para as mães, porque eu sei que esse cuidado é mais relacionado a nós, né? O pai é mais pelo lado do prover a casa, né? Não tô tirando a responsabilidade dele, não. De dar exemplo, né? De ser bom pai, de ser um amigo, né? Mas hoje eu estou falando com as mães. Qual é o exemplo que você tem dado para seus filhos? O que você tem feito na sua vida que tem levado seus filhos a ter orgulho de você? Essa é a minha pergunta para você nesta noite e para mim também. O que eu tenho feito para ser um exemplo na vida dos meus filhos? Para os meus filhos andar por onde quer que eles forem e eles terem orgulho de falar: a minha mãe é uma mulher guerreira, honesta, batalhadeira e nunca nos abandonou, nunca nos deixou. A minha mãe merece o meu respeito. Essa é a pergunta que eu quero deixar nessa noite. Um abraço a todos, fiquem com Deus.